Amém, irmãos? Vocês estão bem? Vocês estão felizes hoje? Hoje eu estou muito feliz. Olha que boneca, coisa mais linda do mundo. Hoje meu amigo veio nos fazer uma visita. Ele trabalha comigo, eu trabalho com ele, com a minha irmã. Ele é lá do SP Prev e eu estou muito feliz, viu, irmão? Ele chama Carlos, mas vulgo Geminha, porque, gente, se tem uma coisa que destaca na farda dele é as lapelas e os cordão que segura as lapelas. É uma gema de ovo. Então tá aí, eu estou muito feliz com a presença de vocês, viu? Ele e a esposa, sejam muito bem-vindos. Alguém mais está nos visitando hoje? A Yasmin já veio semana passada, então amém. Irmãos, domingo passado, enquanto vamos os recados, eu sempre esqueço alguma coisa. Por favor, projeta os recados para mim. Amanhã, às 20 horas, mulheres, eu não estou falando senhoras, eu estou falando mulheres, todas, de 14 a 80 anos. Não, 89, né, mamãe? Amanhã nós teremos estudo, reunião de mulheres, e nós estamos falando sobre o livro de Esther. Gente, o quanto é atual esse livro. Eu acho de suma importância, porque o conflito final, nós vamos fazer uma comparação com o livro de Esther. O conflito final antes de Jesus voltar. Mas também nós vamos comemorar, não tem a agenda? Me perdoa. Mas também nós vamos celebrar a festa do Purim, que nesse livro de Esther é decretada, a partir desse evento, é decretada em todo Israel, fora as festas descritas na Bíblia, determinadas por Deus, a festa do Purim. Então, nós vamos realizar a festa do Purim aqui na igreja também, em nome de Jesus. Mas, além da festa, eu gostaria muito que você participasse. É uma coisa que nós estamos vivendo hoje. E já naquele tempo estava acontecendo. Amém? Amém? Quarta-feira temos o estudo de ensino, que vamos continuar Atos, ainda está meio longinho de terminar, mas continuaremos no livro de Atos, amém? E, acho que só, né? A minha tia já falou que os pastores hoje estão no curso Casados para Sempre, eles, Fernando e a Bia. Amém? Oi? Sábado tem jovens. Amém? Às 19h30. Grupo de jovens. E domingo passado, enquanto o Kleber estava pregando, eu estava prestando atenção. O nosso versículo do ano, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós estamos falando esse mês, o último final de semana, sobre fidelidade, que hoje nós vamos encerrar. Irmãos, só falta duas partes do fruto do Espírito, mansidão e domínio próprio, e acaba o ano. Nós estudamos esse ano todas as partes do fruto do Espírito Santo. E foi muito bom. Agora, não adianta apenas saber, nós temos que semear, viver isso aí em nossas vidas. Porque senão nós não conseguiremos alcançar o propósito de Deus. E hoje, na parte da fidelidade, nós já vimos, desde o começo do mês, o que significa, como se portaram os servos do Senhor. Mas uma coisa que me chamou a atenção, desde a pregação, antes da pregação da Gabi, que ela falou do servo infiel, a parábola do servo infiel, vocês lembram? E eu falei, bom, se tem o fiel, tem o infiel. Mas não adianta falar, eu estou na igreja, eu não vou ser infiel. Nós somos infiéis, irmãos. Porque infiel se trata de relacionamento. E tudo que se diz de relacionamento, nós temos deveres
de cultivar esse relacionamento. Seja com meu esposo, seja com minhas filhas, com meus pais, com a igreja, de um modo geral, com meus colegas de trabalho, ainda que seja dificinho, mas a gente vai, né? Jesus falou, vão suportando, e a gente suporta. E uma coisa muito interessante, para ser infiel, não precisa de muita coisa. E não basta um pecado, nossa, olha, Eliana está lá adorando outros deuses. Não, nem sempre é idolatria, nem sempre é um pecado contrário ao que a Bíblia diz. E me chamou a atenção, porque na Bíblia, Deus sempre nos mostra que Ele não quer que nós vivamos aqui embaixo, na derrota, no fracasso. Esse não é o propósito de Deus. Porque uma pessoa sempre na derrota, sempre no fracasso, ai que dia, ai que situação, ai que prova, sempre está em prova, nunca sai da prova, nunca vê um anjo, só vê demônio. Eu nunca vi uma coisa dessa. Poxa vida, será que não tem uma coisinha boa? Porque esse não é o propósito de Deus para a igreja, nós como igreja. O propósito de Deus é que a gente esteja aqui em cima, sim. É que a gente tenha recursos, sim. Que nós sejamos prósperos, que nós sejamos abençoados por Ele. Para quê? Para demonstrar quem Ele é. Para testemunhar quem Ele é. Não é para eu ter conforto, não é para benefício próprio, mas é para eu ser testemunha para o mundo de quem é Deus. Então, Ele não quer que nós fiquemos na fraqueza, na derrota, porque esse não é o propósito dele para a tua vida. Não é propósito de Deus, amém? Vocês estão me entendendo? Mas também eu não estou falando aqui da teologia da prosperidade, não é isso. Eu só estou falando que nós precisamos alcançar um nível maior para que o nome dele seja famoso, seja conhecido. E nós vamos ver que muitas gerações não experimentaram isso daí. Esse novo patamar. Ou quando experimentou, passou por um declínio. E foi muito rápido. Porque algo aconteceu. Algo aconteceu na vida dessas pessoas. E até na vida de uma nação, que foi Israel. Mas hoje eu quero pegar o exemplo do rei Uzias. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Rei Uzias foi um rei que ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Ele agradou ao Senhor com as suas atitudes. Então, no capítulo 26 de 2 Crônicas, no finalzinho do versículo 5, fala assim, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele buscava o Senhor, enquanto ele estava nos caminhos do Senhor, ele prosperava. Então está aí a primeira dica. O que nós precisamos para prosperar? Buscar o Senhor. Amém? Aí no versículo 7, outra vez fala, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal, contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Então, Deus quer um povo poderoso, sim. Deus quer um povo famoso, sim. Porque Uzias só foi famoso e poderoso porque ele buscava o Senhor. E nós estamos careca de saber, conhecemos a palavra de Deus, que quando o povo sai do Egito, por tudo aquilo que Deus fez no Egito, depois, para atravessar o Mar Vermelho, todas as nações temiam o povo de Israel por causa de Deus, porque Israel estava buscando o Senhor.
Então o nome do Senhor se tornou famoso. E o povo de Israel se tornou poderoso. E assim irmãos, Deus quer uma igreja poderosa. Deus quer que eu e você sejamos, vivamos, saiamos do raso, saiamos da derrota, da fraqueza. Não que nós não vamos ter, nós vamos ter dia após dia, e nós estamos cansados de saber disso. É problema em cima de problema, é situação, circunstância, tudo. Mas Ele não quer que você permaneça aqui, Ele quer que você esteja num outro nível, para que as nações, os povos, as pessoas o conheçam. Opa, peraí, tem alguma diferença. A Vânia tem alguma coisa diferente ali que está me chamando a atenção. A fama da Vânia começa a se espalhar, porque há poder na vida dela. Porque ela busca o Senhor. Então Deus quer uma igreja, sim, poderosa. Deus quer uma igreja, sim, que tenha recursos. Deus quer uma igreja, sim, que onde entra o nome de Deus aparece. E, continuando, a fama de Uzias aqui, viu? Estendeu, porque ele havia se tornado muito poderoso. Olha o versículo 15, o final do versículo 15. Ele foi maravilhosamente ajudado. E assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Ele foi, tem tradução que fala que ele foi extraordinariamente ajudado. Ou maravilhosamente ajudado. Irmãos, nós fomos extraordinariamente ajudados, nós fomos maravilhosamente ajudados, sabe por quê? Sem Jesus nós não somos nada. Sem Deus a nossa vida, nós não temos nada. Nós não temos condições nem de levantar no dia e dar esse suspiro. Porque sem Ele, nós não somos nada. Mas Ele nos ajuda maravilhosamente todos os dias, extraordinariamente todas as manhãs. Você hoje foi ajudado por Deus. Você hoje foi visitado pela misericórdia dEle, pela bondade e pela graça do Senhor. E nós temos que nos apegar a isso. Por que a gente foca e gasta nossa energia tanto na circunstância, tanto nos problemas? Sabe? E nós estamos representando Deus na terra. Você é um representante de Deus. Você está representando o quê? Derrota, fracasso, dor, sofrimento. Ainda que nós vivamos isso, passamos por vários vales, mas esses vales não definem quem nós somos. Nós somos um povo abençoado. Nós somos pessoas que fomos encontradas por Deus. Em nome de Jesus. Então, e isso, quando nós buscamos o Senhor, algo no céu começa a se mover. Algo no céu, Deus começa a falar, opa, tem um povo ali que está me buscando, então eu vou tornar esse povo poderoso. E nós temos muitos exemplos de homens que se tornaram poderosos. Nós vamos falar isso depois. Mas olha o versículo da virada. E é aí que nós precisamos ter cuidado. Versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele se tornou muito poderoso, mas o coração dele encheu de orgulho. Eis o perigo que nós corremos. Se o fracasso, a derrota, não ajuda em nada a proclamar o nome de Deus, a fama, corremos um grande risco de nos tornarmos orgulhosos. E por causa disso, Uzias se tornou infiel. Ele foi contrário à fidelidade ao fruto do Espírito.
ele foi infiel à aliança que ele tinha com o Senhor. Enquanto ele buscava o Senhor, ele prosperou. Mas ele resolveu, ele era rei, ele não era sacerdote. A função de queimar incenso era só do sacerdote. Ele entra, tem o átrio exterior no templo, né, antes de ter o tabernáculo, tem o átrio, e não devia ser muito grande, mas, enfim, ele vai, tem o átrio, e ele vai no lugar santo. E ali tem a mesa de queimar o incenso, tinha o candelabro e mais alguma coisa que eu não lembro o que é. E nesse altar de incenso tinham as brasas que era colocado o incenso. E dali era levado para o lugar santíssimo, para o santo dos santos. Só que quem podia entrar nesse lugar santo era o sacerdote. Ninguém mais podia entrar. E ele entrou. Ele era somente rei, ele não acumulava a função de rei e sacerdote. Então ele foi infiel quando o orgulho entrou no coração dele e ele resolveu fazer algo que Deus não pediu para ele fazer. E muitas vezes nós estamos fazendo muita coisa que Deus não está pedindo para nós fazermos. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, ah, mas a palavra diz, ah, mas isso. Mas Deus pediu? Então fica quieto. Fica quieto no teu canto, que Deus vai pedir. E ele foi fazer aquilo que ele não podia fazer. Então, olha o versículo, vamos passar para o versículo 18. Os sacerdotes ficam sabendo e vai o sumo sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes. 80, tá? 80 sacerdotes vão confrontar Uzias. Ele fala, eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Os 80 sacerdotes, mais Azarias, chegou e falou para você foi infiel, Uzias. Sai daqui agora, porque aqui não é a sua função. Aqui é a função do sacerdote, ele que tem que fazer. Irmãos, por causa de... Ele está fazendo alguma coisa errada? Queimar incenso? Não, mas não era a parte dele. Não era ele que queimava incenso, era o sacerdote. Mas ele foi lá. E sabe o que aconteceu? Imediatamente, nós não vamos ler, mas apareceu lepra na testa dele, e até o final do reinado dele, ele viveu separado, porque ele foi infiel. Então, o perigo que nós vivemos de viver aqui, a tristeza de vivermos sempre na derrota, sempre no fracasso, sempre na tristeza, sempre nos problemas. Mas também há o perigo de nós sermos um povo orgulhoso, de nós sermos pessoas orgulhosas, avarentas, altivas, porque isso nos torna infiéis ao Senhor. Isso não alimenta a aliança que nós temos com o Senhor. E ali Deus não atua mais. Como que Deus vai agir? John Wesley foi um homem que o movimento metodista, ele ganhou muito dinheiro mesmo. Mas a mesma vida que ele levava antes de tudo isso na vida dele acontecer, essa virada, ele continuou até o final da vida dele. O dinheiro, a fama, o poder não alterou o estilo de vida. E é esse tipo de povo que Deus quer. Um povo que seja fiel, que cultive, que viva o fruto, a parte do fruto da fidelidade. Charles Finney também era um homem de Deus. Quando ele chegava na cidade, ninguém sabia, mas a cidade era tomada pela presença de Deus e as pessoas eram tocadas, eram visitadas de um arrependimento que procuravam outras pessoas para confessar pecado. Certa vez ele chegou numa fábrica de tecelagem
E os funcionários não sabiam. Gente, foi um reteté de Jeová. Gente chorando, gente se arrependendo, gente confessando pecado. Porque a presença de Deus na vida dele era tremenda. Mas acontecia vamos supor, passavam uns dias, ele sentia que essa presença ia enfraquecendo, ia embora. Ele parava tudo, cancelava todos os compromissos e buscar a Deus. Senhor, onde eu errei? O que foi que eu fiz para que a tua presença fosse embora? Ali ele parava, ele se arrependia, ele confessava e voltava a buscar o Senhor. E ali Deus tomava novamente aquele homem. Gente, Deus procura um povo fiel na face da terra. Ele tem prazer na derrota, na fraqueza? Não, ele não tem prazer. Ele quer que você seja abençoado. Ele quer que você seja, sim, poderoso. Mas, às vezes, nós nos achamos supra-sumo, né? Eu orei e o fulano foi curado. Olha como a minha oração é. Pensou a Eliane lá na Unimed orando e as pessoas sendo curadas? E o orgulho sobe no coração dela? Ou então, nossa, a pregação hoje foi uma bênção. Olha, milhares se converteram. Nossa, eu sou poderosa. Olha, a palavra é de Deus, Ele que me deu. Isso é orgulho. Nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós dependemos totalmente do Senhor. O Senhor quer fazer algo na nossa vida e nós precisamos deixar que o Senhor faça. E para isso, irmãos, eu sempre gosto de uma passagem que a nossa pastora sempre falava. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 16, por favor. Já está destarrachada, minha amiga? Ezequiel 16. Deus visita Ezequiel e fala para Ezequiel: Ezequiel, fala ao povo de Jerusalém, fala ao povo de Israel. Porque eu vou comparar Israel como uma criança abandonada. Eu vou comparar Israel a algo que está acontecendo hoje. Irmãos, você presta bem atenção, porque é a nossa situação sem Jesus. Amém? Então vamos lá. No versículo 3 ele fala: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Então é específico para mostrar a situação como estava esse povo. Versículo 4. Seu nascimento foi assim. É uma comparação, tá, gente? Ele está comparando com o nascimento de uma criança, mas ele está se referindo a Jerusalém. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Quando nós temos a nossa vida sem Jesus, quando nós queremos ser independentes, nós somos como uma criança abandonada. Nós somos como uma criança desprezada. Mas ele continua, não para aí. Glória a Deus que Deus nos encontrou. Ele continua. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. Minha filha, quando esteve na UTI, com sepse generalizada, a pastora Beth falou assim: vai declarar isso direto. E minha filha levantou do leito da morte. Porque a palavra de Deus é poderosa. E então, Deus passando por aquela criança, ele viu se esperneando em seu sangue, enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva,
Deus está falando hoje para você, filho, é para você viver. Filha, eu tenho vida em abundância para você. Saia da área de derrota e fraqueza. Ah, mas você não sabe como está a minha vida? Você não sabe como está a minha saúde? Você não sabe como está o meu financeiro? Graças a Deus que eu não sei, porque eu não sou a pessoa indicada. É Deus que tem que saber. É Ele que é o teu socorro. Viva! E eu a fiz. Foi Deus que fez. Crescer como uma planta no campo. Foi Deus que deu vida. E essa criança começou a viver. Essa criança começou a crescer. Cresceu e se desenvolveu. E se tornou a mais linda das joias. Irmãos, somos nós. Quando nós temos o encontro com Jesus, quando nós temos esse novo nascimento, nós nos tornamos diante dos olhos de Deus. Porque diante das pessoas, eles podem não ver nada. Mas diante dos olhos de Deus, você se torna a mais linda das joias. Olha que coisa mais linda. Como Deus nos vê, irmãos. De uma criança abandonada, desprezada, Ele transforma na mais linda das joias. Eu nem imagino que é isso, porque nem joia eu tenho. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nu. Então faltava alguma coisa ainda. Mas é Deus que providencia tudo para a nossa vida. É Ele que entra com a providência, é Ele que intervém, é Ele que faz. Versículo 8. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e já vi que tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do Senhor, palavra do soberano Senhor. E você se tornou minha. Então, quando nós somos encontrados por Jesus, nós nos tornamos a joia, a mais linda das joias. Nós somos transformados, Ele providencia tudo que é necessário para a nossa vida e nós temos a capacidade, a escolha de amar o Senhor. Eu escolho amar Jesus. Eu escolho buscar o Senhor. Eu escolho obedecer o Senhor. Não pelos privilégios, mas por ser Ele quem Ele é e eu nele. Eu me torno tudo isso. Aí Ele estabelece uma aliança comigo e com você, irmãos. Nós temos uma aliança com o Senhor. Eu e você temos uma aliança com o Senhor. E eu e você temos uma aliança como igreja, como corpo de Cristo. Nós somos um só. E Ele estabelece, e por causa dessa aliança estabelecida em Cristo Jesus, nós nos tornamos dele. Nós não somos mais desprezados, nós não somos mais abandonados, nós não estamos esperneando mais nas situações das nossas vidas, nas circunstâncias difíceis, porque nós somos dele. Ainda que nós tenhamos situações difíceis, ainda que tenhamos circunstâncias difíceis nas nossas vidas, nosso barquinho está lá no meio do mar, irmãos, um barquinho desse tamaninho, e tem tempestade no mar. Mas quem está no barquinho conosco? O dono da tempestade. Então nós não vamos afogar. Nós vamos estar firmes, porque Ele está junto de nós. E é isso que Ele quer. Ele não quer que nós passemos por um período só e depois a gente já tem o declínio, já começa a perder as coisas, a voltar para o patamar da derrota e do fracasso. Não, Ele quer que a gente continue recebendo a bênção. Ele quer que a gente continue sendo um povo forte. Mas vamos continuar. Versículo 9, ele descreve tudo o que ele faz. Eu lhe dei banho com água e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós temos o bom cheiro de Cristo. Amém? Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias. Pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço.
Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Deus adornou, Ele não tornou a menina somente linda, Ele ainda deu roupa, deu joia, Ele enfeitou aquilo que era dele. Irmãos, nós somos dele. Nós somos dele. Ele nos adorna, Ele nos cobre. Versículo 13. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado. Sua comida era melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. De uma desprezada, de uma abandonada, se torna linda, adornada, uma rainha e um príncipe. É isso que Ele nos torna, irmãos. E por que nós vamos ficar aqui? Por que nós vamos deixar que a infidelidade tome conta do nosso coração? Não, nós precisamos viver isso que Ele tem nos dado. Agora, preste bem atenção. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza. Ela ficou famosa. Deus quer uma igreja famosa, que espalhe a fama do nome dele entre as nações, assim como aconteceu no Egito, que as nações tremiam de medo do povo de Israel. Sua fama espalhou-se por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do Senhor, o soberano. Olha em Cristo Jesus o que você se torna. As pessoas podem olhar para você e falar, desprezada, abandonado, mas você não é. Ele colocou uma coroa na sua cabeça. Nós temos uma coroa, irmãos. Nós temos vestes reais. Nós temos joias. E Ele nos tornou muito linda, muito formosa. Eu lhe dera, o esplendor que eu lhe dera, todo o esplendor que é em Cristo Jesus foi nos dado. E por isso nós nos tornamos perfeitos. A nossa formosura se torna perfeita por causa do sangue de Jesus. Deus nos olha através desse sangue. Deus nos olha por esse sangue bendito que foi derramado na cruz do Calvário. E foi derramado por mim e por você, para que a nossa formosura se tornasse perfeita por causa dele. Bom, a fama dela se espalhou, amém? A fama dela se espalhou. Agora olha o versículo da virada. Também tem uma virada. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Essa pessoa que era desprezada, abandonada, que se tornou maravilhosa, coroada, linda, com as melhores joias, com a melhor comida, melhor roupa, ela se orgulhou. Olha o orgulho aqui por causa da beleza. E ela confiou nessa beleza e ela usou a fama dela. Isso custou caro. E isso custa caro para nós. Porque não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para que nós possamos viver as bênçãos preparadas por Jesus. Eu tinha uma amiga que ela tinha problema de diabetes, mas um problema sério, né, amigo? Né? Ô, gente, lembra quando eu pedi para orar por um amigo que estava no hospital com diabetes a 700? Era essa criatura aí, ó. Era esse aí. E depois ainda quer que a gente chora. Eu falei, eu não vou chorar mais, hein? O dia que ele apareceu lá, eu falei, bonito. Aí ele atende. Então, ela estava com o nível de diabetes sempre alterado. E ela falou assim, não, Deus quer que eu tenha essa enfermidade. Eu falei, para quê
você vai carregar? As dançarinas do inferno, que diabetes é a chacrete do diabo. Diabetes. Para que você vai carregar isso? Em nada você está engrandecendo o Senhor, em nada você está declarando a grandeza do Senhor. Eu não sei, sabe, irmãos? Tem umas teorias assim que a gente quer carregar que não é nossa. Eu não estou falando que ela ia ser curada ali naquela hora, mas ela sustentava essa doença com a afirmação dela. Deus quer que eu fique doente. Onde ela encontrou isso na Bíblia? Onde está escrito isso? Deus pode permitir, assim como permitiu com Jó, Deus pode, não é, João? Que as coisas aconteçam, a enfermidade vem. Nós estamos num mundo que é amaldiçoado. Ser cristão, ser crente, não nos isenta de nenhuma enfermidade, nenhum percalço da nossa vida. Vai acontecer, irmãos. Só que se eu estiver buscando o Senhor, eu saio dessa situação. Por causa da minha fidelidade. A minha fidelidade é a resposta que eu dou para Deus. Senhor, eu quero que o Senhor olhe para nós como igreja do Senhor em Araçatuba, e nos torne um povo famoso, um povo poderoso. Eu quero que o Senhor olhe para cada um de nós e nos convença que caiam as escamas dos nossos olhos para nós vermos Jesus, a beleza que nós temos nele, porque nós somos como essa criança de Ezequiel 16. Nós somos como ela, esperneando nas nossas circunstâncias, nas nossas situações. Mas Deus não te encontrou para você permanecer aí. Ele quer nos tornar famosos. Ele quer nos tornar abençoados. E ali nós sabemos, né, o que aconteceu. Jerusalém depois foi destruída, foi levada para o cativeiro, foi aquela tristeza. 70 anos num cativeiro que eles passaram, isso tudo consequência por causa do orgulho. Daquilo que deixou que o coração tomasse. Mas Ele está nos chamando hoje para viver esse fruto da fidelidade em nossas vidas. Você foi separado, você foi escolhido para isso. E Ele quer nos tornar um povo abençoado. Ele quer nos tornar e Ele quer fazer de nós diferentes no mundo que a gente vê tanta corrupção. Quando, irmãos, que nós precisamos de bancada evangélica, sendo que nós temos um Deus todo-poderoso? Quando nós precisamos de um político evangélico, está tudo bem. Vai estar lá? Deus mandou? Amém. Então vai fazer diferença lá. Mas nós temos um Deus que é maior que qualquer coisa. Nós temos um Deus que é soberano. Nós temos um Deus que dirige o universo. E esse Deus que dirige o universo está procurando um povo fiel. Um povo que queira viver as maravilhas do Senhor. E ali, ele fala, muitas vezes, nós falamos, né, muitas vezes que nós estamos num deserto, passamos num deserto, mas Nova Jerusalém, terra prometida vai chegar. Não, Ele quer que você viva Nova Jerusalém, a terra prometida hoje. Nós não precisamos esperar Jesus voltar. Porque deserto é o caminho que nos leva para a terra prometida. Deserto não é o nosso fim. Deserto não é o lugar para nós ficarmos. É a terra prometida. Só que a gente acha que a terra prometida é só na volta de Jesus. Não é, irmãos. Você pode começar a usufruir hoje. Para que outros vejam, para que outros saibam, para que outros experimentem essa bênção que Deus tem para cada um de nós. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Lembra que quando eles chegam na terra prometida, eles tiveram que fazer a devassa lá também? E mata a gente, mata, e manda inimigo embora. É aquela coisa. Eles tiveram que enfrentar. Tiveram lutas no deserto, mas quando chegaram na terra prometida, tiveram também que apropriar daquilo que era deles.
mesma coisa somos nós. Nós vamos ter dificuldades, sim. Nós teremos dias difíceis, sim. Dias tristes, sim. Nós teremos muitas dificuldades. Mas nós temos um Deus que é maior que qualquer dificuldade. E Ele está te chamando hoje. Levanta para eu te tornar um povo fiel a mim, que confia em mim. É isso que Ele espera de nós. E é isso que nós vamos orar hoje. É isso, porque não é da vontade de Deus que nós ficamos na derrota. Não é glória para Deus. Uma criança abandonada, desprezada, não é glória para Deus, a tua vida detonada. Ah, que cristão é esse? Irmãos, eu não estou falando que não terá, porque os nossos problemas é a oportunidade de milagre na nossa vida. Então vamos aproveitar essas oportunidades, ainda que sejam difíceis. E são difíceis. Está aqui o nosso irmão João Nogueira. Nosso pastor que passou pela dificuldade. Chicão. Ah lá, está vivendo hoje a bênção do Senhor. É a oportunidade que nós temos de nos tornar um povo fiel. Um povo que faz as pessoas, Araçatuba, Estado de São Paulo, Brasil, as nações conhecer o nome do Senhor. Mas com coração que busque o nosso Deus. Quando tudo está bem, irmãos, nós temos, a nossa vida está em calmaria, nós temos o suficiente para sobreviver, eu tenho um emprego, eu tenho minha família, todo mundo com saúde, graças a Deus. Então parece que eu fico aliviada. Mas quando começa a aparecer as dificuldades, eu já começo a me preocupar. Aí eu já venho com aquela história, quando isso acabar, eu me torno uma pessoa mais descansada, menos preocupada. Quando passar essa enfermidade, aí eu vou viver melhor. Quando isso tudo, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Gente, nós não podemos viver nessa opção de quando isso aconteceu, quando o meu problema acabar, eu vou ter uma vida diferente. Tenha vida diferente agora. Esse é o teu chamado, para você viver o diferente na dificuldade. Para você viver o diferente naquilo que você está passando. É isso que chama atenção. Agora, às vezes, porque nós somos representantes de Deus, amém? Onde você chega, você está representando quem Deus é. De amor, de poder, de paz, de alegria. Né, Geminha? Nós somos alegres lá. Mas, quando você junta naquele cordão de falar mal do colega de trabalho, do patrão, do governo, do Vale Coxinha, você está representando Deus? Você está sendo fiel? Você está sendo um resmungão e uma resmungona, isso sim. Uma pessoa mal agradecida. Porque se você tem uma família, se você tem uma casa, se você tem um carro, ainda que não seja um palacete, porque Deus derruba tudo aquilo que é mal feito para construir algo novo na sua vida. E se você tem algo novo, se você tem algo na sua vida, foi porque Ele te deu. Se há alguma coisa boa em nós, irmãos, é porque veio de Deus. Porque em nós não há nada de bom. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer. Por isso hoje eu quero que você esteja colocando teu coração diante do Senhor. E falar para Ele, Senhor, eu quero te ver. Como aquela música que eles cantaram, nós vamos cantar. Mas primeiro eu quero que você ore, colocando o teu coração. Senhor, que o Senhor me perdoe quando eu fui muito reclamona, quando eu fui muito infiel, quando tudo era problema, eu não via bênção. Sabe, irmãos? Quando tudo é difícil, tudo que você vê é dificuldade. Tem gente que você conversa com ela todo santo dia. É só luta, é só problema. Não tem um dia de paz, um dia de glória. Misericórdia.
Gostaria que o pessoal do louvor já estivesse subindo, por favor. E enquanto eles ministram, uma vez, você vai colocar o seu coração diante do altar do Senhor. Você pode permanecer sentado, depois nós nos levantaremos. Você vai colocar o teu coração e você vai falar: Senhor, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me mostre hoje onde os meus olhos estão. O que eu estou fazendo, Senhor, que está tornando meu coração tão infiel, porque eu não saio desse nível da derrota e do fracasso. Mas eu quero fazer parte desse povo que experimenta os vivas de glória da presença do Senhor.